Oi, crianças! A história de hoje é sobre uma jovem muito bonita, formosa e corajosa, que foi usada por Deus para proteger o seu povo. Já sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, de Esther. Esther não tinha papai, não tinha mamãe, mas ela não foi desamparada. Ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Eles eram do povo de Deus e ele cuidou de Esther como se fosse sua filha. Um dia, o rei do lugar onde eles viviam, o rei da Pérsia, o rei Assuero, convocou todas as donzelas daquele reino para se apresentarem ao rei porque ele queria escolher uma nova rainha. Esther também foi convocada. E quando ela se apresentou ao rei, o rei ficou encantado com a sua humildade, com a sua formosura e com a sua boa aparência. E o rei decidiu escolher Esther como rainha daquela poderosa nação. Um tempo depois, o rei também escolheu alguém para ajudá-lo a governar o seu povo. Mas essa pessoa era cruel, era muito vaidosa e muito orgulhosa. O nome dele era Amã. Amã gostava de ser adorado, gostava que as pessoas se ajoelhassem diante dele quando ele passasse. Ele queria ser exaltado. E tinha uma pessoa que não fazia isso quando ele passava. Não se dobrava, não se ajoelhava. Era Mardoqueu. Por quê? Porque ele era do povo de Deus e o povo de Deus sabe que a gente só se ajoelha para o Deus verdadeiro. Isso trouxe fúria para Amã. Ele não gostava de ser contrariado. Então ele bolou um plano para se vingar de Mardoqueu. E como ele era muito cruel, ele não desejou só a morte de Mardoqueu, não. Ele fez até uma forca para enforcar Mardoqueu, mas ele não se contentou e bolou um plano para matar todo aquele povo, todo o povo de Deus. Ele contou para o rei que existia um povo ali que não obedecia às suas ordens e que precisava ser exterminado. O rei acreditou e fez um decreto dizendo que todo aquele povo, o povo judeu, precisava ser morto. Quando o povo judeu soube daquilo, ficou muito triste, rasgou as vestes, chorou, e Esther ficou sabendo e foi conversar com Mardoqueu. E Mardoqueu falou para ela que ela precisava fazer alguma coisa. Quem sabe foi para isso que ela foi levantada como rainha. Mas Esther ficou com muito medo porque ela não poderia se apresentar ao rei sem ser convidada. Ela poderia até ser morta por isso. Então ela tomou uma decisão. Pediu a Mardoqueu para juntar o povo em oração e jejum por 3 dias pela vida dela. Os momentos de crise nos unem aos nossos familiares e aos nossos amigos em oração. E a oração tira o nosso pensamento das coisas da nossa vida e leva o nosso pensamento para as coisas do alto. Oração é coisa séria. Oração nos dá força, nos dá coragem e sabedoria. Depois daqueles 3 dias de oração e jejum que todo aquele povo fez pela vida de Esther, ela recebeu força para se deixar ser usada por Deus. Ela recebeu coragem para agir e recebeu sabedoria de como entrar na presença do rei. E também proteção. Deus pode transformar em bem até as piores situações que acontecem na nossa vida. Esther então se aproxima do rei e ele estende o seu cetro para ela, permitindo que ela entrasse na sua presença. E sabiamente Esther o convida para um banquete. O rei vai nesse banquete. E nesse banquete ele pergunta o que ela quer. E sabiamente ela não conta. Convida o rei para um outro banquete, mas pede ao rei para levar Amã com ele. E o rei foi. E Amã foi também todo vaidoso, achando: eu fui convidado para um banquete com a rainha. Nesse banquete, Esther conta para o rei o que ela precisava.
Ela precisava que o rei protegesse a vida dela, porque existia um inimigo que queria matá-la. Não só ela, mas todo o seu povo. O rei não sabia que ela era do povo judeu. E o rei perguntou: quem é esse inimigo? Foi quando Esther contou que esse inimigo era Amã. O rei ficou furioso e mandou matar Amã na mesma forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu. E o rei fez um outro decreto, livrando aquele povo da morte. O povo pôde se defender dos seus inimigos e se livrou daquele decreto de morte. E o povo comemorou com uma grande festa. A coragem de Esther foi tão importante que tem um livro na Bíblia sobre a história de Esther. Um livro com o nome da Esther. Agora, o meu desafio de hoje, quero saber se você conhece o nome verdadeiro de Esther, que também está na Bíblia. Vocês sabem? Isso mesmo, Radassa. Leia essa história. Um beijo, fiquem com Deus.